Superar os desafios físicos, mentais e emocionais, alinhados com os astros, gera mais serenidade e maior alinhamento. Um podcast de Paula Diniz e Teresa Botelho, na radioaba.global. Aqui estamos de novo, hoje estamos no nosso segundo episódio, no segundo programa aqui do nosso podcast e videocast. Espero que estejam a gostar e que tenham gostado do primeiro. Como vocês sabem, nós vamos sempre escolher um tema e vamos ter sempre um tema diferente em cada um dos episódios que vamos, no fundo, passar-vos. Esses temas são temas escolhidos por nós, tem um bocadinho a ver com a interação que houve, com aquilo que é também a nossa sensibilidade, com a maneira como, no fundo, vamos encadeando as coisas, e o tema desta vez é transformações, transformação e recomeços. Como é que eu posso, no fundo, transformar-me e como é que eu posso recomeçar? Sabemos que muitas vezes na nossa vida temos que recomeçar, temos que abrir novos ciclos, temos que começar um novo ciclo e temos que nos transformar para conseguir, no fundo, fazer esse recomeço de forma correta e de forma alinhada. Esse é o grande desafio, não é? E como é que eu consigo entrar num novo ciclo, em vez de estar a perder energia, começar um novo ciclo com entusiasmo, ganhando energia, estando, no fundo, disponível para os desafios que este novo ciclo me vai trazer. Sabemos que a pandemia deixou muitas pessoas em baixo, a terem que se reinventar, a terem que se repensar, a terem que se realinhar, e, portanto, este tema pareceu-nos muito assertivo e muito, no fundo, direcionado para aquilo que ainda muitas pessoas estão a viver. Houve pessoas que conseguiram fazê-lo de forma mais rápida, há pessoas que têm vindo a fazer este realinhamento de forma mais lenta, mas também às vezes de forma mais assertiva, e, no fundo, a questão aqui é como é que eu posso recomeçar, como é que eu me posso abrir estes novos desafios, este novo mundo com o qual eu tenho que lidar agora, mas estando alinhado, respeitando-me e compreendendo-me cada vez melhor. E como vocês sabem, estes programas são sempre feitos aqui em parceria com a Paula, que a Paula é a nossa, no fundo, a pessoa que nos traz aqui a parte da astrologia, a parte da meditação, e, portanto, eu iria passar a palavra. Paula, este tema, porquê? Muito obrigada por essa pergunta tão oportuna. A razão deste tema de hoje, transformação e recomeços, tem a ver com o seguinte: hoje, dia 25 de outubro de 2022, temos a Lua e o Sol conjuntos em Escorpião. Isto é um momento de Lua Nova. Lua Nova é quando um ciclo se inicia, quando vai tudo recomeçar novamente. É mais uma oportunidade que todas as pessoas podem ter para iniciar, para fazer a sua sementeira da Lua Nova, na meditação. Hoje, mais logo, vou ter a meditação com sementeira da Lua Nova no meu grupo Mais Serenidade, e vamos fazer precisamente isso. Cada pessoa vai semear as suas projetos, intenções, objetivos que quer ver alcançados e que apenas dependem de si. No fundo, é como se houvesse aqui assim uma energia, como se houvesse aqui um vento a favor. Claro que a Lua Nova por si só não faz milagres, mas tem uma energia tão forte, tão poderosa, que permite que, desde que a pessoa se proponha a trabalhar e fazer aquilo que tem de ser feito, consegue alcançar os seus resultados. E diz-me uma coisa, isto também é válido para mim, mesmo não sendo eu Escorpião? Sim, é válido para todas as pessoas. A Lua Nova é o momento em que Sol e Lua se encontram no céu e, portanto, estão no mesmo grau do mesmo signo. Todos nós, no mapa astral, temos todos os signos. A pessoa diz, eu sou do signo, imagina Sagitário ou Gêmeos ou o que for. Significa que tem o Sol nesse signo. Mas o seu mapa astral tem todos os signos e o mapa astral tem 12 áreas de vida. Portanto, Escorpião há de estar no teu mapa astral ou no mapa astral de cada uma das pessoas que nos está a ouvir, em alguma área de vida, eventualmente com algum outro planeta lá, e, portanto, isto significa o quê? Que essa energia dessa área de vida vai ser ativada quando há esta Lua Nova de Escorpião. Portanto, sempre que há Lua Nova, há um momento de recomeços. Esta de hoje é uma Lua Nova poderosíssima, para além de termos o início de um ciclo e para além de ser Escorpião, que é muito profundo, transformador. A energia de Escorpião é uma energia de intensidade, de profundidade, que fala de início e fim de ciclos, daquilo que é preciso recomeçar, transformar, de vida em morte. E, portanto, Escorpião é precisamente isto. E hoje temos também um eclipse solar parcial, também nesta data, portanto, coincidente. E o que é um eclipse? Um eclipse é
quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, e é parcial porque fica apenas um cone de penumbra parcial. A Lua passa entre o Sol e a Terra e, portanto, há uma parte do planeta Terra que vai ficar com sombra. E, portanto, quando isto acontece, faz com que seja mais um momento de algo que tem de ser transformado, algo que acaba e algo que recomeça. Então diríamos para as pessoas que nos ouvem que isto são momentos de grande transformação ou de potencial transformação. Qual é que é a melhor atitude que a pessoa deve ter? No fundo é a pessoa assumir e tomar consciência que a ilusão de controle, e voltamos a falar outra vez da questão do controle, nós temos essa ilusão que controlamos tudo. Não, nós não controlamos nada, apenas a forma como lidamos com aquilo que nos acontece. E, portanto, esta ilusão de controle é a pessoa ter humildade para perceber que há coisas que têm de ser mudadas, há coisas que têm de ser transformadas. Não adianta eu continuar a persistir no mesmo se realmente a vida e os sinais estão todos no sentido que alguma coisa tem de ser diferente. Eu não posso esperar resultados diferentes quando continuo a fazer a mesma coisa. Certo. Por isso, cada pessoa verifique se já fez o seu mapa astral, onde é que tem o grau 2 de Escorpião, porque é nesse grau que vai estar o Sol e a Lua conjuntos. E, portanto, nessa área de vida, é a área que vai ser mais ativada neste momento. É a área que vai sentir mais esta energia de transformação. E, portanto, é precisamente isto, esta oportunidade. Se a pessoa ainda não fez o seu mapa astral e não sabe onde tem o grau 2 de Escorpião, não tem qualquer problema. Aquilo que pode fazer é aproveitar esta energia, este momento, para transformar aquilo que sente, que quer mudar em si, na sua vida, aquilo que não está bem. É um momento para, mesmo um recomeço, é virar a página, é comprometer-se consigo própria a fazer determinadas ações, a fazer determinadas, digamos, até pode ser mantras, podem ser frases afirmativas no sentido da pessoa começar a construir a sua própria realidade, aquilo que quer alcançar, e depois trabalhar nesse sentido. Portanto, é um momento de reunir toda a informação que precisa, de preparar o novo ciclo. E diz-me uma coisa, está tudo no mapa astral? Ora bem, o mapa astral tem um conjunto enorme de informação. São muitas variáveis. Temos 12 signos, temos 10 planetas principais, temos 12 áreas de vida e depois temos uma combinação enorme das posições de cada um dos planetas no seu signo, na sua área de vida e a ligação entre si. Em astrologia, há determinados ângulos e determinadas posições que os signos fazem entre si e que são consideradas importantes e que, portanto, que indicam determinadas energias, determinados eventos, determinados acontecimentos. E diz-me o seguinte, um dos temas que em coaching e sobretudo em life coaching que as pessoas abordam muito é o desafio que representa ter uma boa autoestima. Isto é algo que eu consigo ver através do mapa astral? Sim, é perfeitamente possível a pessoa tomar consciência das energias que traz consigo e depois escolher agir nesse sentido ou perceber quais são os desafios. Se eu sinto alguma fragilidade a nível do meu amor próprio, a nível da forma como eu me sinto, isso pode ter a ver com vários aspectos, com a posição da Lua, com a posição de Vênus, com os planetas que tem na Casa 2. Casa 2 fala de valores, tudo o que tem a ver com a questão de valor, amor próprio, autoestima, também valores financeiros, a forma como a pessoa lida com as questões de dinheiro. Portanto, há aqui uma combinação enorme de variáveis que permitem fazer essa interpretação. A astrologia é maravilhosa e é muito desafiante, é infinita. Eu continuo a estudar astrologia, eu acho que isto não tem fim mesmo e é fantástico, é fantástico. Cada vez, quanto mais estudo, mais me apaixono e é um caminho realmente formidável, não tem fim. É uma coisa que a pessoa tem tanta informação ali que se quiser, se conseguir aprofundar, consegue obter muitas respostas. Isso leva-me aqui a pensar no seguinte, muitas vezes a solução para o problema que nós estamos a enfrentar tem a ver com a nossa perspectiva, não é? Nós mudamos a perspectiva e muitas vezes a solução revela-se.
E a astrologia é claramente uma forma de podermos pensar, ou de podermos ter uma nova perspectiva, não é? De nos perspectivarmos de forma diferente. Achas que é de facto assim? Olha, isso é muito interessante, essa pergunta que tu fazes, até porque quando vemos as coisas em perspectiva, tudo muda. Exatamente. É a tal questão do copo meio cheio ou meio vazio. E a astrologia baseia-se também na questão dos opostos. Nós temos 12 signos e cada signo tem um signo oposto. É como se fosse um aspecto de luz e um aspecto de sombra, mas de complementaridade. Portanto, os signos opostos, eles são opostos em termos das energias, mas depois eles complementam-se. A forma que cada pessoa pode, aquilo que cada pessoa pode fazer para viver o melhor da energia desse signo é integrar a energia do signo oposto. E, portanto, essa questão da complementaridade, da integração, é realmente importante. É realmente importante. Eu também queria tocar aqui num outro assunto, que é a parte da energia que a pessoa tem. Nós sentimos e vemos muitas pessoas sem energia, não é? As pessoas estão muito cansadas, as pessoas muitas vezes não encontram soluções e ao não encontrarem soluções e continuarem a fazer o mesmo estilo de vida, vão perdendo energia, até que às tantas não têm nenhuma energia. Muitas vezes dormem e acordam já sem energia e depois têm o dia todo para fazer e aquele dia é feito em sofrimento permanente, não é? Com uma falta de energia incrível. Eu gostava também de falar um bocadinho sobre isso e no fundo isto tem tudo a ver com o alinhamento. Nós, quando estamos alinhados, vamos funcionar energeticamente de uma maneira, quando nós não estamos alinhados, funcionamos de outra. Pronto, quando eu me respeito, quando eu me conheço, eu posso trabalhar comigo como se fosse um dínamo e eu gasto a minha energia, mas acabo por ter de novo energia, porque as coisas acabam por me entusiasmar e a energia do entusiasmo é uma energia que nos dá muita vida e muita vontade de fazer e de caminhar em direção ao futuro, não é? Quando eu não estou alinhado, tudo para mim são situações de medo, são situações em que eu perco energia, são situações em que eu sinto que não estou à altura e, portanto, eu acabo por estar a funcionar como uma pilha e vou perdendo energia, até que às tantas não tenho energia nenhuma. É um bocadinho como aquelas pilhas que vamos recarregando. Eu recarrego, mas às tantas a própria pilha já não recebe energia, não é? Então a pilha já está completamente esgotada. Tu sentes que isso também te aparece a muitas pessoas nessa situação? Sim, é frequente as pessoas chegarem um bocadinho cansadas. E uma das coisas que eu vejo nos mapas astrais e que é perfeitamente, no fundo, perceptível, são determinados padrões de comportamento, padrões de atitudes. E a partir do momento em que a pessoa toma consciência que, ao repetir determinados padrões, os resultados são sempre os mesmos, se os resultados são desejados, fantástico, perfeito. Claro. Agora, se não são aqueles que a pessoa pretende, então tem de mudar. E o mapa astral, a energia, a leitura que eu faço do mapa astral e que os astrólogos fazem do mapa astral, permite perceber quais são as saídas, no fundo, onde é que a pessoa pode ir buscar determinadas forças, determinados aspectos de dons e talentos que tem dentro de si. É claro que sempre que nós falamos de uma mudança custa, dá trabalho, claro, tem esforço, mas dá resultados completamente diferentes e vale imenso a pena investir nisso. Portanto, tomar consciência dos dons, dos talentos, de todas as potencialidades que a pessoa traz consigo e que às vezes nem sequer tem bem consciência disso, aproveitar isso. Tudo isso está espelhado e tudo isso está evidenciado no mapa astral. Da mesma maneira que os padrões repetitivos ou a tendência para adotar determinados padrões, que são aqueles que a pessoa normalmente adota e aos quais recorre quando está em desequilíbrio. E, portanto, tomar consciência disso e isso ser dito por alguém que não nos conhece, porque a maior parte das pessoas que eu tenho em consulta são pessoas que eu apenas conheço naquele momento. E, portanto, é olhar, é a tradução por palavras daquele grafismo que está da energia e da fotografia do céu quando a pessoa nasceu e depois dos trânsitos que os planetas estão a fazer nesse momento. Portanto, tudo isso é simplesmente fantástico, porque realmente a astrologia é uma linguagem universal. E disseste uma coisa que eu acho que é muito interessante e que eu acho que é muito verdade e a maior parte das pessoas não tem consciência. Quando nós nos sentimos agredidos e quando nós perdemos o chão, não é? Nós voltamos normalmente a esses padrões repetitivos, porque é uma forma de defesa, não é? E a pessoa volta a entrar naquele padrão que lhe é habitual, mas que muitas vezes não é o padrão que lhe permite a transformação nem o recomeço. Então é muito importante a tomada de consciência, não é? A capacidade de reflexão e a pessoa ver, ok, eu estou a reagir
da mesma maneira, da maneira que me é habitual. E há pessoas que é uma forma de reação mais introvertida, a pessoa simplesmente não responde, há pessoas que entram em situações de raiva e que respondem de forma agressiva, há pessoas que não respondem logo, mas pensam que há umas fases, que há umas pagas, não é? Portanto, há vários padrões de reação, mas muitas vezes a pessoa entra no padrão sem consciência. Se a pessoa tiver consciência, se a pessoa for capaz de se apanhar a si própria no padrão que está a reproduzir, é depois muito mais fácil a transformação. Concordas? Concordo. E além disso, é uma coisa muito interessante o que tu disseste, porque quando as pessoas normalmente repetem padrões e quando estão em desequilíbrio e se refugiam aí, elas refugiam-se porque esse é um terreno que elas conhecem. Claro. Elas sentem-se confortáveis porque ali sabem com o que é que contam. Mas verdadeiramente desafiante é sair da zona de conforto. É sair da zona de... Quando a pessoa sai da zona de conforto, é aí que estão as verdadeiras transformações. E, portanto, o que é que o mapa astral e o que é que esta análise permite fazer? Permite que a pessoa tenha consciência de qual é a sua zona de conforto, onde é que tem determinados padrões, o que é que está a acontecer e o que é que pode fazer para sair daí. E se escolher, porque, como eu digo, é sempre uma escolha, a leitura do mapa astral não é determinística, nem é fatalista, nada disso. É permitir que a pessoa tome consciência das energias que estão ali presentes neste momento e das energias que traz. Se a pessoa escolher, ok, depois é só assumir esse compromisso consigo própria, experimentar fazer diferente. É isso que eu sugiro às pessoas. Experimenta fazer diferente. Se fazer sempre da mesma maneira dá sempre os mesmos resultados, se fizeres diferente, experimenta. Claro que vai dar trabalho, claro que muitas vezes é desafiante a pessoa ter de deixar de vestir aquela capa, aquela carapaça, muitas vezes. E muitas vezes é tão simples como a pessoa aceitar exprimir as suas emoções. Muitas vezes, quando tu falas em carapaça, penso sempre nisso. Há determinadas energias em que as pessoas estão ali e a imagem que passam para fora é uma imagem que não corresponde àquilo que sentem verdadeiramente no seu interior. E sofrem com isso, naturalmente sofrem com isso. Portanto, há tantas formas de a pessoa poder estar mais alinhada, e voltamos ao nome do programa, estar mais alinhada precisamente com a sua essência, com aquilo que a faz sentir-se bem, sentir-se em paz e sem medo de ser quem Sim. é. Isso é maravilhoso. Eu concordo contigo. E também queria referir aqui uma coisa que é, muitas vezes as pessoas olham para aquilo que não têm e têm imensos talentos, mas não olham para eles, não é? Têm talentos, têm recursos, têm dentro de si às vezes conjugações únicas. Eu vejo isso muito em coaching, as pessoas são capazes de fazer isto, mas também são capazes de fazer aquilo, e essas formas muitas vezes até são formas geniais, absolutamente fora da caixa, de poder olhar para o mundo, mas as pessoas estão focadas naquilo que não têm, então não se valorizam muitas vezes porque têm as coisas de uma maneira tão fácil, não é? Não percebem que aquilo que têm é algo único, é algo diferente, é uma conjugação única, e não conseguem tirar partido disso porque estão tão próximas que não têm uma perspectiva positiva de si mesmos, não é? E isso é preciso, lá está a tal perspectiva, a tal abordagem, muitas vezes é preciso trazer isso à pessoa e mostrar-lhe, você dá isto como um dado adquirido, mas isto é uma coisa única que se calhar tem que ser valorizada. É isso mesmo, e falaste na questão da identidade, isso é fantástico. Às vezes as pessoas perguntam relativamente ao mapa astral: o meu mapa astral é bom ou é mau, este é melhor? Não existe isso, não existe um mapa astral que é bom, outro que é mau. Existem dinâmicas e energias mais potenciadoras, mais desafiantes. Por exemplo, quando nós olhamos para a impressão digital é boa ou é má? É o que é. Claro. É a impressão digital que cada um tem e que nos torna únicos. E, portanto, essa mesma energia e esses recursos que a pessoa tem e que se consegue perceber quais são as energias que traz no mapa astral, como tu no coaching também consegues perceber e consegues ajudar as pessoas, no fundo, a viverem o melhor, portanto, tudo aquilo que têm dentro de si, não é, Teresa? É exatamente a mesma coisa, é cada pessoa trazer a sua identidade, a sua, às vezes até a sua vulnerabilidade, é boa. Certo, mas lá está. Mas muitas vezes isso traz, como nós não fomos educados assim, não é? Como sempre nos foi apontado o dedo, tu és bom nisto, mas não és naquilo, tu tens que melhorar, não é? Portanto, sempre foi muito, a educação vem muito em cima daquilo que nós não somos ainda capazes de fazer. As pessoas também interiorizam esse padrão e olham para si da mesma maneira. Muitas vezes até se revoltaram
contra aquele pai ou aquela mãe que os criticavam, ou um professor, não é? Mas acabam por ter de si uma imagem também muito limitada e muitas vezes em cima daquilo que gostariam de ter e não têm, não é? E é preciso resgatar essa identidade e trazer para a luz essa essência que eu acredito que em todos nós é fantástica e que é equivalente, não é? Porque todas as pessoas têm o mesmo valor. Todas as pessoas têm a mesma... Podemos valorá-las da mesma forma, não é? De forma equivalente, sendo que todos são diferentes. E essa capacidade de acreditar em si, muitas vezes não está presente. E é interessante, porque isto, para mim, e na minha prática de coaching, e também no acompanhamento que faço das pessoas, normalmente a maneira mais extrema em que isto se revela é quando as pessoas têm que montar o seu próprio projeto. Um negócio novo. A pessoa pensou, agora eu vou fazer o meu projeto de empreendedorismo, não é? E aqui, muitas vezes, a pessoa é saltada por todas as dúvidas e a pessoa não acredita em si, acaba por não acreditar nesse projeto que é único e que somente aquela pessoa pode desenvolver, não é? E que muitas vezes começa por ser um projeto pequenino, mas que depois vai crescendo. Se for sempre melhorado e se vier ao encontro daquilo que as pessoas procuram, não é? O projeto tem um potencial de crescimento ilimitado. Mas as pessoas, como estão muitas vezes na postura da crítica, quando têm que lançar o seu próprio projeto, têm 1000 dúvidas e muitas vezes elas próprias retiram energia ao projeto porque não acreditam em si dessa forma ilimitada que o projeto muitas vezes precisa. E é interessante ver que as pessoas que têm sucesso são as pessoas que conseguem fazer essa nova ressignificação do projeto, não é? Uma mudança de identidade própria, mas uma mudança também de energia do próprio projeto, fazer essa harmonização e a partir daí deixar que o próprio projeto se manifeste, se revele com aquilo que ele tem de diferente e de único. Quando isso acontece é fantástico e a pessoa monta o seu projeto e muitas vezes tem um grande sucesso, mas aquilo que a gente vê é que esta forma crítica de olhar, não é, que vem muitas vezes da infância, desde o primeiro momento da pessoa, acaba por acompanhar a vida toda da pessoa e acaba por ser altamente limitativa, dizia até castrador, não é, do potencial de sucesso que a pessoa tem em si. Concordas com isso? Olha, concordo, e de repente, durante o que tu estavas a dizer, lembrei-me da programação neurolinguística. Eu este ano fiz uma formação, uma certificação internacional em PNL e é impressionante a quantidade de padrões, a quantidade de filtros, a quantidade de questões que nós já trazemos connosco e que quando olhamos para as coisas vemos sempre à luz dessa perspectiva, do filtro que cada pessoa traz. E em PNL tem uma série de pressupostos e de princípios que são maravilhosos, eu recomendo a toda a gente. E agora também estou a aplicar a PNL nas minhas consultas de astrologia e nas meditações. E é fantástico, porque cada pessoa tem em si todos os recursos que precisa, desde que queira, desde que faça essa escolha. E em PNL é muito interessante. Se alguém consegue, tu consegues, desde que queiras. Portanto, essa valorização, essa consciência de que ok, eu em mim tenho todos os recursos que eu preciso para fazer aquilo que eu quiser, desde que assim eu escolha que dependa de mim. Isso é poderosíssimo, é uma coisa fantástica, é formidável, é um crescimento, é uma oportunidade de a pessoa, sem medo, aceitar-se a si própria, quem é, crescer e o objetivo é estarmos bem, não é? O objetivo é a pessoa viver o melhor que pode e que sabe, crescendo sempre, sendo fiel e respeitando os seus limites, os seus valores. A questão das coisas serem, entre parênteses, ecológicas. Certo. Se as coisas são... por exemplo, às vezes o que acontece é a pessoa querer atingir um determinado resultado, um determinado objetivo, mas depois, já me aconteceu isso em sessão, a pessoa perceber que quando atinge aquele resultado, realmente aquilo deixa de ser ecológico para si. Porque nós todos temos de fazer escolhas. E cada vez que fazemos escolhas, temos de abdicar de determinadas coisas e temos de priorizar outras. E, portanto, cada vez que nós nos propomos iniciar algo, e isto é precisamente importante, e aproveito hoje para dizer, em dia de Lua Nova de Escorpião, sementeira, novos projetos, cada pessoa tomar consciência daquilo que quer realmente alcançar. Primeiro perceber, se eu alcançar ou quando eu alcançar isto, como é que eu me vou sentir? O que é que eu vou precisar de abdicar a nível de tempo, da minha vida pessoal, daquilo que eu prezo, para poder alcançar estes resultados? Como é que eu me vou sentir
ao ter de abdicar destas coisas que também me dão satisfação? Ou, por exemplo, como é que eu me vou sentir ao fazer este projeto em que vou ter mais exposição pública? Como é que isso mexe comigo? Portanto, no fundo, todas estas questões estão ligadas, e esta questão da ecologia, esta questão da importância de cada uma das pessoas saber exatamente o que é que quer para si e ter a perspectiva de onde é que quer chegar, estando alinhada com aquilo que é importante, com a sua verdade, e tudo isso faz todo o sentido. Portanto, foi aqui assim uma mistura de PNL com coaching, com astrologia. Esta minha resposta, Teresa, o que é que tu pensas disto? Sim, eu se calhar agarrava um bocadinho nisso para falar sobre alinhamento. As pessoas ouvem-nos falar do alinhamento e eu gostava de ir um bocadinho mais fundo hoje neste segundo programa, e depois vamos com certeza voltar a este tema. No fundo, o alinhamento é o respeito e o entendimento e a compreensão que eu tenho dos valores que me regem. E muitas vezes as pessoas não têm noção dos valores profundos, não é? Não fizeram essa reflexão. Portanto, esse era também um desafio que eu hoje deixo aqui, pensar quais são os 5 valores que me regem, o que é que eu prezo, o que é que para mim é fundamental na minha vida. Porque, como tu disseste, e muito bem, quando as pessoas lançam um novo projeto, têm que perceber que vão escolher um determinado caminho e que esse caminho abrirá certos aspectos e irá fechar outros, não é? Porque todas as escolhas fazem isso na nossa vida. E muitas vezes as pessoas avançam para escolhas e não têm a noção do que é que se vai abrir, porque não são capazes de perspectivar esse caminho, e por trás disso não são capazes de perspectivar os seus valores e de se alinhar com os seus valores. Portanto, por exemplo, eu gostava de falar para mim, e é um exemplo, para mim, por exemplo, o valor de liberdade é um valor muito importante. Eu não posso entrar numa coisa onde eu não tenho a liberdade. E foi uma coisa que eu tive desde pequena que percebi isso, não é? Eu, por exemplo, eu estive num colégio de freiras, onde realmente eu não tinha liberdade. E aquilo infligiu em mim um sofrimento incrível. E não tive muito tempo, foram 4 anos, mas eu percebi, e era muito nova na altura, que aquele tipo de vivência não era a vivência que eu queria para mim. Portanto, esse é um aspecto, é um exemplo de um valor. Quais são os valores sem os quais eu não consigo viver? Não é? Por exemplo, para mim, a família é um valor. Para mim, o respeito e o tempo para a família é fundamental. Não é? Portanto, que valores são esses? Quais são os 5 valores que nós queremos ter na nossa vida? E quando fazemos escolhas, esses valores vão ser uma prioridade nessa escolha que eu vou fazer, porque muitas vezes, lá está, quem faz a escolha é o nosso ego. Eu quero mostrar que sou assim e quero, no fundo, entrar neste projeto porque este projeto vai corresponder às expectativas que o meu pai ou que a minha mãe ou que a pessoa com quem eu estou tem de mim, não é? E quando eu começo a responder assim, muitas vezes não é ecológico, porque os meus valores essenciais não estão lá. E então eu estou a entrar em conflito comigo próprio. Ora bem, em termos de energia, isto vai ser altamente penalizante para a pessoa. E então a pessoa começa a não ter energia no seu dia-a-dia. A pessoa quer fazer aquilo, quer muito mostrar a sua vontade e que vai conseguir, não é? E nós vemos isso quando vemos aquelas pessoas com as afirmações, com eu vou conseguir, mas depois a própria pessoa, aquilo é somente uma frase que a pessoa não vivencia porque não está alinhada com ela própria. E então o que acontece? A pessoa quer ir para um lado, mas a sua essência vai na direção oposta. E então o que acontece é que a pessoa não tem energia. E nós hoje em dia vemos muito isso. As pessoas não têm energia, acordam cansadas, como já falámos aqui algumas vezes, mas não percebem porque é que eu não tenho energia. Ora bem, esta falta de energia pode ser, e mais uma vez na astrologia é possível ver os vários campos da vida da pessoa, não é? Mas pode ser porque, em termos de relacionamentos, eu estou com uma pessoa que não me permite estar alinhado com os meus valores. Eu estou numa situação profissional que é completamente contrária aos meus valores. Eu estou numa situação, sei lá, de outro tipo qualquer de relacionamentos, até de amizades, que não está em alinhamento com os meus valores. Portanto, tudo isso é algo que nós temos que tomar consciência. Sempre que nós não estamos alinhados com os nossos valores, sempre que eu diria que estamos a transgredir os nossos valores, nós vamos perder energia e não vamos conseguir realizar-nos e viver de uma forma mais leve, não é? A energia começa-se a perder e a pessoa começa a entrar um bocadinho naquilo que eu costumo chamar um poço de negatividade. E quando nós entramos nesses poços de negatividade, às vezes é muito complicado. Olha, Teresa, e por falar em poços de negatividade, a energia de Escorpião, que nós estamos agora, portanto, com esta energia, Sol e Lua em Escorpião,
O Escorpião é um signo tremendamente profundo, transformador, renovador de ciclos. E às vezes aquela tendência da energia, às vezes um bocadinho destrutiva quando as coisas não correm bem, que também é tão falada da energia de Escorpião. Portanto, o salto é precisamente dar a volta, é precisamente perceber que a transformação faz-se. Para isso tem de haver um fim de ciclo, mas depois o objetivo é subir uma oitava, é sempre a pessoa conseguir crescer, conseguir fazer qualquer coisa, perceber como é que pode aprender com aquela lição, com aquela, no fundo, desafio que teve na vida, com determinadas circunstâncias e crescer. E aproveito para te falar, pegando nos valores que tu também referiste, na PNL há uma técnica que se chama hierarquia de valores e que eu adorei essa técnica. É fantástica, porque, por exemplo, tu podes, imagina, sabendo que uma pessoa tem uma determinada dificuldade numa determinada área de vida, ou está um bocadinho confusa, está hesitante, não percebe exatamente o que é mais importante para si. Esta é uma das 17 técnicas de PNL que eu aprendi e que permite, em sessão, ajudar, no fundo, facilitar um processo para que a própria pessoa consiga perceber qual é o valor que está realmente em primeiro lugar na sua vida, recorrendo à sua parte consciente e à sua parte inconsciente. Este processo de hierarquia de valores é poderosíssimo e é brutal. Portanto, também é uma forma de poder ajudar, porque às vezes as pessoas não sabem muito bem o que é que valorizam. É isto, mas também é isto. Sentem-se um bocadinho divididas e, portanto, há sempre forma de poderem pedir ajuda. Por isso, a questão é humildade, tomada de consciência que nós não temos a capacidade sempre de saber tudo e às vezes temos de pedir ajuda. E por isso é aproveitar e alinharem-se com aquilo que realmente é importante para cada uma das pessoas, para poderem estar e para poderem fazer o seu processo de crescimento. Porque, como no mapa astral, uma das coisas que nós, astrólogos, também conseguimos ver é o caminho evolutivo da pessoa. Eu chamo o caminho de crescimento. Nas consultas eu chamo isso o caminho de crescimento. No fundo é a pessoa, quando nasce, traz uma determinada energia e depois a vida pede-lhe que ela evolua no sentido diametralmente oposto às energias que traz e da área de vida em que se sente confortável e precisamente para poder fazer esse caminho de crescimento. E quando a pessoa, muitas vezes ao longo da sua vida, parece que as coisas não correm bem, vai sempre voltando ao início, voltando atrás, vai sempre recolhendo naquele espaço, porque é aquele espaço que ela conhece, mesmo que não seja, portanto, a área de vida que lhe permite crescer. E então o desafio é, permite-te experimentar fazer diferente, permite-te estar atenta e não resistir tanto, porque resistir é sempre um aspecto contrário ao crescimento. Se a pessoa não tiver capacidade de adaptação, se a pessoa não tiver essa flexibilidade para poder aceitar que as coisas não são sempre como ela quer, o adaptar-se, o aderir, o descobrir que há um novo propósito de vida, o descobrir que, se calhar, se eu aceitar que as coisas não são como eu queria exatamente e vou experimentar fazer diferente, e quando as coisas fluem, é maravilhoso. E isso também se vê no mapa astral, isso também se vê, está perfeitamente definido, é indicado pela cabeça de dragão ou pelo nó de norte, e portanto é mais uma informação útil que pode ser passada às pessoas e que as pessoas depois naturalmente farão com isso as suas escolhas e tomarão as decisões que entenderem. Sim, e é uma coisa que eu também acho que acontece muito, nomeadamente em Portugal, embora os anglo-saxónicos tenham uma postura muito diferente. As pessoas não têm em si, muitas vezes, a compreensão de que há ciclos que têm que ser fechados, não é? As pessoas vão eternizando um ciclo que já não traz nada de positivo, com medo do desconhecido, com medo de sair fora da zona de conforto, continua a reproduzir a mesma situação, continua a tentar fazer como se tudo estivesse bem, e não tem a coragem, não é, de fechar aquele ciclo. Ora, nós temos que compreender que cada ciclo tem uma duração, cada ciclo tem um timing, tem um tempo, e se há ciclos que são ciclos de 10 anos, ou de 20 anos, ou de 30 anos, há ciclos que são ciclos de 2, 3 anos, há ciclos que podem até ter meses, não é? Pode ser um ciclo de 6 meses.
E eu tenho que estar atento aos sinais de que estou no final de um ciclo e de compreender que se eu fechar esse ciclo e se o fechar de forma positiva e se me abrir a uma nova experiência, eu vou entrar num novo ciclo de forma positiva e lá está, e com entusiasmo. Se eu não quero fechar ciclos porque eu tenho muito medo de fechar as situações, porque tenho medo do desconhecido, eu estou a ir contra toda a dinâmica que é a dinâmica de vida, não é? De uma vida de crescimento. Portanto, isso é também muito importante que as pessoas tomem consciência. Temos várias ferramentas que nos podem ajudar a fechar um ciclo, a abrir novos ciclos, mas esta consciência, eu diria quase de que a vida é feita de ciclos, não é? Uma consciência quase que filosófica de compreensão do sentido da vida, tem que integrar esta noção dos ciclos, dos vários ciclos e da parte inicial do ciclo, do desenvolvimento e depois do fecho do ciclo. Como é que eu posso ver isso? Eu posso ver isso muitas vezes com a parte energética. Este aspecto está-me a trazer energia à minha vida, eu estou entusiasmado, eu estou em velocidade de cruzeiro, eu sinto que isto faz completamente parte de mim e, portanto, estou a desfrutar deste caminho, desta viagem, deste ciclo, desta duração, ou eu já estou em perca e eu já estou a sentir que estou numa reta final, mas recuso-me a olhar para isto como uma reta final, não é? Mais uma vez, isto pode fazer sentido em termos de relacionamentos, isto pode fazer sentido em termos de um trabalho que eu estou a fazer de uma área profissional, isto pode fazer sentido até às vezes num tipo de relação que nós podemos ter com um filho ou com uma filha, não é? Portanto, tinha um tipo de relação, mas já está na altura de eu mudar a minha relação e eu ainda não sei como é que eu vou fazer essa mudança, mas eu tenho que adaptar o tipo de relação que eu tenho à fase de crescimento daquele filho ou daquela filha, não é? Portanto, isto vai ter repercussões em todas as áreas da nossa vida. E muitas vezes esta dificuldade que as pessoas têm de perceber os ciclos, porque não fazem reflexão, não é? Leva também a que as pessoas vivam vidas muito infelizes. Vidas em que a própria pessoa se sente quase como uma vítima da situação. E quando às vezes olhamos, não é? A situação foi criada pela pessoa, só que a pessoa sente que não tem forças para mudar, porque a perspectiva ainda é a perspectiva da vítima, ainda é a perspectiva de que isto aconteceu-me a mim, não é? Não é que eu sou o dono da minha vida, mas sim que eu sou um escravo desta vida que eu deixei que me acontecesse, não é? E acaba por ser muito redutor. E acaba por ser, às vezes, lá está, muito limitado naquilo que é a perspectiva de vida da pessoa e naquilo que são as opções e, mais uma vez, nos talentos e nas capacidades que a pessoa tem, que poderia florescer, mas que, no fundo, sente que estão a definhar dentro de si. Concordas? Concordo. Olha, em astrologia há vários ciclos astrológicos, ciclos dos planetas, e, por vezes, aquilo que acontece é quando a pessoa há determinados trânsitos e determinados ciclos, Plutão quadratura a Plutão, Urano oposto a Urano, há determinados ciclos, os ciclos de Saturno, há determinados ciclos em que a vida aponta ao caminho, em que a vida, no fundo, é quase como se a pessoa tivesse a oportunidade de perceber o que é que não está a fluir. Quando as coisas não correm bem, nesses ciclos, o que é que não está a fluir? O que é que eu poderia ter feito? O que é que eu poderia ter... É para eu fazer um balanço, é para eu perceber o que é que tenho de largar, o que é que eu tenho de libertar, o que é que devo transformar. Ou, pelo contrário, aquilo pelo que eu tenho de me passar a responsabilizar. Exatamente. Em vez de me vitimizar, em vez de achar que o ónus da responsabilidade está sempre nos outros, então é aproveitar para perceber que a própria pessoa tem a responsabilidade das suas escolhas, é o único responsável por aquilo que sente e, portanto, no fundo é crescer. E crescer, por vezes, não é assim tão simples quanto isso, mas é altamente promissor e é muito, 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 muito bom. As pessoas, quando estão alinhadas e as pessoas, quando estão atentas e estão despertas e alertas para todos estes sinais que a vida vai dando, têm essa oportunidade. E em consulta da astrologia eu também posso e também consigo ajudar, eu e todos os astrólogos que fazem consultas de astrologia, de mapa astral, aconselhamento astrológico, podem ajudar e a dizer às pessoas quais são as energias que estão naquele momento a ser mais ativadas e podem aconselhar o que é que a pessoa poderá eventualmente fazer ou decidir, mas a escolha e a decisão é sempre de cada um. Portanto, até o assumir dessa responsabilidade pelas escolhas é muito importante. E os ciclos são realmente interessantes. E agora, um ciclo mais curto que todos os meses nós temos é o ciclo da Lua.
é o ciclo da Lua. Eu escrevi um livro chamado, é um e-book, um livro digital, que é A Lua e Interação com o Feminino, e que descreve precisamente, tem dicas muito úteis em linguagem muito prática, o que é que cada pessoa pode fazer, ou o que é que pode aproveitar em cada passagem da Lua, por cada uma das suas fases, por cada um dos signos. Portanto, é uma sugestão para as pessoas que tiverem interesse e se quiserem saber um bocadinho mais sobre a Lua. É muito simples, o e-book eu depois também disponibilizo nas minhas redes sociais, está à venda na Hotmart e portanto é a Lua em Interação com o Feminino, que tem linguagem muito prática, muito útil para as pessoas, para todas as pessoas poderem utilizar no seu dia-a-dia e com isso estarem mais alinhadas e perceberem que, ok, há determinados trânsitos, neste momento estou-me a sentir desta ou daquela maneira, precisamente, ok, a Lua passa mais ou menos 2 dias e meio, 2 dias e umas horas em cada signo. Portanto, imagina o que é, ao longo do mês, a Lua, que é a forma como eu reajo instintivamente às questões que me acontecem, a forma como eu me sinto, as emoções, os sentimentos, tudo isso, é um turbilhão emocional. Ao longo do mês, a Lua, independentemente do signo onde eu a tiver, ela passa por todo o meu mapa astral, em menos de um mês. E, portanto, vai ativar, quando a Lua passa naqueles pontos que a pessoa tem mais desafiantes, vai ativar essas emoções, vai ativar esses desafios, vai ativar essas sensações às vezes enormes de insegurança, até de valor próprio, de falta de autoestima. Mas é cíclico, certo? É cíclico. Eu gostava de agarrar aí nessa autorresponsabilização, porque acho que é muito importante. E voltando um bocadinho àquilo que é mais básico, não é? A nossa primeira responsabilidade é a responsabilidade da nossa saúde, não é? Do nosso corpo, que é a base de toda a vivência que nós temos aqui. Não? Sermos capazes de olhar para o nosso corpo respeitando e como se ele fosse um templo, não é? E isso é algo que muitas vezes as pessoas não sabem fazer. Uma coisa que eu vejo muitas vezes é as pessoas tomam medicação e assumem que, pronto, eu tenho que tomar medicação para isto ou tenho que tomar medicação. Não quer dizer que, é evidente que a pessoa vai ter que tomar medicação até ter o seu corpo equilibrado, como é evidente, não é? Mas é um bocadinho como se eu pedisse um empréstimo à banca, não é? E estou convencido que estou milionário, porque me desresponsabilizo completamente que tenho que pagar esse empréstimo. O ideal é nós conseguirmos ter um equilíbrio a nível do nosso corpo e a nível da nossa energia que nos permite ter uma vida sã, uma vida em que eu não tenho que ter muletas, não é? De estar a tomar medicação e de estar, no fundo, ou com crises ou com situações complicadas, em que muitas vezes nós vemos que as pessoas estão, quer sejam crises físicas, quer sejam psicológicas, quer sejam emocionais. E este caminho da autorresponsabilização é, de facto, um caminho que nós ainda temos que percorrer e será sempre, eu acredito que será sempre um caminho a percorrer, porque haverá sempre aspectos dos quais nós ainda não tomamos consciência. Eu, se calhar, já sou muito responsável nesta área ou naquela e não sou ainda na outra área e ao longo do tempo que a vida se vai desenrolando, eu vou tomando consciência mais profunda da responsabilização que eu tenho que fazer para conseguir, no fundo, viver bem comigo. Mas esta parte primordial, que é a minha relação com o meu corpo, e mais uma vez os suplementos ajudam imenso nesse aspecto, eu vejo que ainda é muitas vezes aquilo que é desconhecido. E vejo, por exemplo, quem valoriza a sua saúde compreende a importância. Quem não valoriza a sua saúde muitas vezes não dá importância e simplesmente salta por cima. Ora, depois o que é que acontece? Muitas vezes nós vemos as pessoas com problemas gravíssimos de saúde, que às vezes se manifestam de um momento para o outro, mas que têm tudo a ver com a falta de consciência que a pessoa tem, não é? Da alimentação que faz, do estilo de vida que faz, dos hábitos que muitas vezes incorre e que são realmente que não respeitam a parte biológica. E tu tens um suplemento, não é? Tu tens um Sim. produto que é um segundo projeto teu. Sim. Fala um bocadinho sobre isso. Este suplemento, basicamente o que ele faz é ajudar a célula a poder regenerar-se. Então ele vai atuar em múltiplas situações, quer sejam situações físicas, quer sejam situações psicológicas. Há muitos casos, por exemplo, de pessoas com tendência para a depressão que começam a tomar o suplemento e começam a sentir-se completamente diferentes. Lá está. Porquê? Porque a energia vai ser dada a nível celular e o nosso sistema imunitário vai direcionar
essa alimentação a nível celular para onde ela é mais necessária. Se ela for mais necessária a nível físico, vai ser orientada para isso. Se for mais necessária a nível cerebral, vai ser orientada mais para a parte cerebral. Portanto, e depois, paulatinamente, à medida que a pessoa vai continuando a tomar, tudo o resto se vai regenerar. Mas tudo isto passa pela responsabilização, não é? Pela noção que a pessoa possa ter de si própria. Claro, e esse suplemento, há tantos suplementos no mercado, fala um bocadinho porque é que esse é tão especial. No fundo, isto é um suplemento que resulta de 45 anos de investigação científica e o que eles descobriram, o que os cientistas descobriram é a glutationa ou glutação. É, no fundo, a regeneração a regeneração celular. Cada ano que passa, nós perdemos 1% de capacidade de regeneração celular. Portanto, se eu tenho 50 anos, eu já só tenho metade da capacidade de regeneração que eu tinha. Se eu tenho 60 anos, eu já só tenho 40%. Se eu tenho 70 anos, já só tenho 30%. Ora, todos os desequilíbrios a nível físico vêm dessa incapacidade que as células têm de se regenerar. Então, o que é que esta descoberta traz? É podermos aportar à célula a possibilidade dela se voltar a regenerar porque tem de novo energia, tem de novo a alimentação correta. E porquê? Porque é a reprodução daquilo que é o colostro materno. Okay. Ou seja, o soro do leite, que tem propriedades regenerativas extraordinárias e que eles conseguiram, no fundo, reproduzir. E quando nós tomamos aquela mistura, não é? Ela entra no nosso circuito, nós ingerimos e passa a parte intestinal e chega depois onde ela é necessária. Então, as nossas células vão reconhecer este alimento como um alimento primordial e por isso é que ele é tão extraordinário, porque a maior parte das vezes que as pessoas tomam a glutationa ou a glutação, ela vai ficar no aparelho digestivo e não vai chegar à célula, ou pelo menos vai chegar numa quantidade ínfima. Aqui, com esta inovação, conseguimos que chegue toda a alimentação necessária. E é por isso que é tão diferente e é por isso que é tão extraordinário. Podes dizer o nome, Teresa? Sim. A empresa chama-se Imunotec e o suplemento chama-se Imunocal. Existem 3 versões deste suplemento. Qualquer pessoa pode tomar? Qualquer pessoa pode tomar. Inclusivamente, o regular é dado a crianças que são prematuras e que estão muitas vezes em hospitais através de sonda. Isso é fantástico. É fantástico. Crianças que, por exemplo, não têm ainda os pulmões formados, têm um sistema imunitário muito frágil e que muitas vezes não sobrevivem, não é? Através desta alimentação conseguem recuperar muito mais depressa. Fantástico isso. É fantástico. Depois a fórmula que é o platino é para pessoas a partir dos 45 anos de idade ou com situações que possam ser situações crónicas, fibromialgias, situações assim, e depois temos um específico para desportistas que é tomado por atletas olímpicos que voluntariamente tomam, portanto não é pago para isso, eles tomam de forma absolutamente voluntária e que acaba por lhes permitir que se lesionem muito menos. Mas não queria continuar a falar, as pessoas já sabem, quem quiser saber mais sobre isso, contacte-me e estamos já a chegar ao fim. Espero que tenham gostado hoje deste nosso tema, não é? Como é que podemos, no fundo, fazer aqui a renovação da nossa energia e passava-te então para chegarmos ao fim com estes minutos de meditação. Eu hoje trago, em vez de ser uma meditação, trago aqui umas dicas de meditação. E as dicas são aspectos muito simples, muito fáceis, que qualquer pessoa pode adotar. Antes de meditar, hidrate-se. Portanto, beber um copo de água. Escolher uma roupa confortável, uma posição confortável, de preferência que esteja num local onde tenha o telefone desligado, onde não seja interrompido. Depois, predispor-se a ter esse tempo só para si. É um espaço, é um parênteses que abre no tempo para apenas ser e apenas estar. Depois colocar a atenção na respiração, fechar os olhos e apenas respirar. A respiração, se for abdominal, é uma respiração mais profunda, mais relaxante e, portanto, é perfeitamente possível fazer uma meditação com respiração abdominal de forma consciente. E depois é apenas ser, apenas estar. Se aparecerem pensamentos, porque é natural, muitas vezes acontece nós estarmos a querer meditar. Meditar é apenas ser e apenas estar, sem expectativas, apenas no aqui e no agora. Quando surge um pensamento,
é apenas observá-lo. É como se fosse um passarinho que passou por ali, por isso não é afastá-lo, nem é mantê-lo, é apenas observar e a seguir escolher voltar a pôr a atenção na respiração. E agora, só para terminar, explicar como é que é a respiração abdominal. E vou dar aqui um exemplo muito simples. Quando nós vemos um bebê a dormir, descansado, se ele estiver deitado, de barriga para cima, a dormir, ele está sereno, está a respirar e vemos que a barriguinha do bebê sobe e desce. Portanto, isso é a respiração abdominal. O abdômen expande. Depois, quando vemos um bebê mais agitado a chorar, a respiração dele é muito mais cá em cima, é uma respiração quase convulsiva e por isso a respiração é feita só aqui assim a nível da parte dos pulmões. Portanto, como é que é a respiração abdominal? Imagina que tens um balão dentro da tua barriga e que queres encher esse balão de ar. Inspira profundamente e deixa que o ar vá até à tua barriga. A barriga expande, o abdômen expande e depois esvazia agora o teu balão, deita o ar fora completamente, liberta, liberta, liberta e o abdômen volta à posição inicial. Fazer isto pelo menos 10 vezes, em que o tempo de deitar o ar fora é o dobro do tempo da inspiração, é muito relaxante e é muito tranquilizador. Se à noite tiveres dificuldade em adormecer, experimenta fazer ciclos de respiração abdominal e vais ver como adormeces rapidamente. Muito obrigada por estares aí, muito obrigada por nos estares a acompanhar. Paula Diniz, Teresa Botelho, aqui no nosso programa. É um gosto estar contigo.